Gente, bom dia mais uma vez. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer a correção das atividades hoje, das 3 disciplinas, e aí depois vocês, quem estiver devendo, me manda a, a resolução das atividades, tá bom? Para contabilizar a nota. Na disciplina de finanças públicas, a gente trabalhou o assunto parcerias públicas e privadas, o famoso PPP das finanças públicas. E aí eu já na primeira questão, eu perguntei para vocês para que serve uma PPP, né? Uma parceria pública-privada. Eu Então, uma vi, PPP, Miriam. o que foi? Nada, Miriam, que abriu a tela dela aí. Eu não vi, não. Então, uma PPP é uma parceria entre os setores públicos e privados de um país, né, de uma nação, com o objetivo de executar projetos e serviços tradicionais oferecidos pelo setor público. É como se houvesse. Essas parcerias são contratos que estabelecem vínculos obrigacional entre a administração pública e a iniciativa privada, visando a implementação ou gestão total ou parcial das obras, serviços e atividades de interesse público, em que o parceiro privado assume responsabilidade pelo financiamento. É como se o setor público, né, o Estado, a União, fizesse uma parceria com uma empresa privada, vamos supor que sei lá, o governo de Aurora vai fazer uma praça pública. E aí ele contrata uma empresa, né, faz uma parceria, uma PPP, com uma construtora para construir essa praça pública. Então, essa parceria pública, essa PPP, né, essa conhecido como PPP, parceria pública privada, justamente isso. É quando o setor público une ao setor privado para fazer uma benfeitoria para a comunidade. Então, seria mais ou menos isso. Para que serve uma PPP? E aí eu pedi para vocês me dizerem quais são as visões sobre a PPP, de acordo com o que a gente estava estudando em sala, né? E aí eu coloquei, né? Acho que é uma das principais peculiaridades da PPP é que é um agouro extremamente positivo para o Brasil, em que uma PPP pode funcionar em uma proporção de outras coisas que tem de estar funcionando. Temos que ter uma estrutura institucional tem que haver confiança entre os contratos entre a empresa pública entre o setor público e a empresa privada, né? Isso significa, obviamente, que a gente está continuando a fortalecer um marco regulatório e que toda a infraestrutura institucional vai nos permitir ascender um novo patamar. Isso foi dito pelo Joaquim Levy, que ele é o secretário do Tesouro Nacional, e foi a visão que a gente trabalhou na aula sobre a PPP. Então, essa parceria entre o setor público e o setor privado para a benfeitoria das obras, né, das obras públicas para a comunidade. Então, essa é um marco, né, inicial, um ponto positivo dessas obras, dessas parcerias, para agregar valor e, consequentemente, acelerar, né, o processo de bens públicos, né, escolas, hospitais, enfim, todas essas obras públicas que podem ser aceleradas para benefício próprio da comunidade, tá certo? Na terceira questão, eu perguntei quais são as funções do setor privado em uma PPT. São basicamente essas: fornecer capital adicional, fornecer habilidade e alternativas na administração e de implementação, fornecer valor agregado ao consumidor, ao público em geral, e fornecer melhor identificação de necessidades de uso otimizado de recursos. Então, essas são as funções do setor privado. Quando eu falo setor privado, são as empresas privadas, né? Dentro de um contrato de PPP, dentro de um contrato de parceria pública e privada, entre União, né, entre Estado, município ou governo federal e as empresas privadas, né, para a benfeitoria desses projetos. Na quarta questão, eu perguntei qual a importância da parceria público-privada no Brasil. Então, aí eu printei essa tela aqui, que é justamente a tela que responde essa questão que da nossa aula, gente. A importância dessa parceria é basicamente essa: investimento em infraestrutura versus crescimento econômico. Então, é melhorar as estruturas e melhorar o crescimento econômico do nosso país, em energia, ferrovia, portos, rodovias, hidrovias, saneamentos, enfim, está tudo aqui, né? Da importância das PPPs no nosso país, das parcerias, né? Obviamente que não são todas as bem como a gente entende que quer ser, que tem que ser, né? Que, enfim, a gente está falando de
gestão pública, e a gente sabe que a gente tem todo esse processo aí, sei lá, de corrupção, sei lá, dessas coisas erradas, mas a importância dela no nosso país é isso, é promover na infraestrutura e o crescimento econômico. Então, quando promove essa infraestrutura e crescimento econômico, os principais contratos de PPP no nosso país são para isso, para energia, para ferrovia, para portos, para rodovias, para hidrovias, para o saneamento básico, enfim, para toda essa infraestrutura, para promover exatamente isso, para promover o crescimento dos valores, né, do crescimento econômico do nosso país. Tá certo? Na disciplina, já na disciplina da auditoria e controladoria, então a gente vai esquecer agora um pouquinho essa questão das finanças públicas, né? E vai entrar para disciplinas de auditoria e controladoria. Nessa disciplina, gente, eu falei com vocês na aula sobre as técnicas de diagnósticos, né, para promover uma auditoria e uma controladoria. Então, toda vida que uma empresa ela contrata uma auditoria ou uma controladoria, precisa de técnicas para conduzir esse trabalho, para conduzir esse processo. E aí a gente trabalhou muito, são os stakeholders, são os brainstorms, a análise SWOT, pode ser uma técnica de diagnóstico, o famoso DVR, que é o diagrama de verificação de risco. E são técnicas que os auditores e os auditores e os controladores, né, formados na área, com especialização na área, com conhecimento de área, trabalham para promover melhor o processo de auditoria e controladoria. Né? A auditoria e controladoria é você tentar encontrar os erros dentro de um processo empresarial e dar as soluções. E para a gente buscar esses erros, né, encontrar esses erros e dar as soluções, a gente precisa de técnicas. E aí essas técnicas basicamente são essas, né? E aí, na primeira questão, eu perguntei para vocês o que é e para que serve um brainstorm. Brainstorm, gente, ele é conhecido como tempestade de ideias, né? Trazendo para o português, a palavra brainstorm é uma tempestade de ideias. É como se houvesse uma atividade de explorar dos colaboradores da empresa e buscar deles mesmos a própria resposta que eles têm, que eles não sabiam. E aí os auditores, os técnicos de auditoria, conseguem entender dessa forma para fazer isso. É como se a gente fizesse um bombardeamento de ideias com todos os funcionários da empresa, que são os stakeholders, que eu já vou falar na próxima questão, com todos os funcionários da empresa para buscar justamente as respostas que eles têm. Então, para que serve esse brainstorm? Para explorar os objetos da auditoria, para selecionar o problema de auditoria, para selecionar a abordagem a ser utilizada, para decidir sobre a técnica de análise que vai utilizar naquela auditoria, para formular recomendações e para identificar os benefícios. Então, são tempestades de ideias. É como se a gente, vamos supor, vou dar um problema. Digamos que você vai ser contratado para fazer uma auditoria no setor de recursos humanos de uma grande multinacional, né? A auditoria, a gente sabe que é buscar os erros, né? Identificar os erros e buscar as soluções. E aí você vai ser contratado para fazer essa auditoria no setor de recursos humanos de uma grande multinacional. Então, a primeira técnica que o auditor usa para tentar buscar os erros e dar as soluções é um brainstorm. Junta todo mundo da área de recursos humanos da empresa, bota dentro de uma sala, dá uma problemática e começa a buscar soluções entre os próprios funcionários. E aí a gente consegue ter uma ideia de como está sendo o problema e que soluções eu posso buscar dentro desse brainstorm. E aí esse brainstorm ele é composto justamente por isso, por os stakeholders, e já é a segunda questão. Então, o que é os stakeholders? Eu já perguntei para vocês, o que é stakeholders e cita exemplos. Stakeholders, gente, é a identificação dos principais atores envolvidos nos seus processos, dos seus interesses, de modos que afetam o risco de desempenho do objeto da auditoria. Então, por exemplo, nesse exemplo da auditoria de recursos humanos, na área de recursos humanos. Quem são os stakeholders dessa auditoria, desse processo de auditoria? Gestor de recursos humanos, funcionários da área de recursos humanos, funcionários do departamento pessoal, alguns funcionários da empresa, sei lá, alguns gerentes de outras áreas da empresa que são gerenciados pelos recursos humanos, enfim. Todas as pessoas envolvidas em um processo é conhecido como os stakeholders. Quais são esses?
doadores, financiadores, legisladores, gestores nacionais, operacionais locais, gerentes, controladores, reguladores, as próprias ONGs, associações, então sindicatos de profissionais. Então, todas essas pessoas interessadas, envolvidas, né, interessadas ou envolvidas em um processo da empresa, seja em qualquer área, é conhecido como os stakeholders. Todas aquelas pessoas. Se eu perguntasse no geralzão, quais são os stakeholders da Caixa de Financiação Geral? Os gerentes, os funcionários, a galera da produção, os próprios clientes são stakeholders, a galera das vendas. Então, todas as pessoas interessadas naquele processo daquela empresa é conhecido como stakeholders, tá certo? Então, não se faz auditoria nem controladoria sem a gente conhecer os stakeholders, sem conhecer as pessoas que são interessadas no processo daquela empresa, tá certo? E na terceira questão, perguntei para vocês o que é diagrama de verificação de risco. É uma análise crítica de fraquezas e ameaças levantadas pela análise SWOT, considerado sua probabilidade de ocorrência, enumerando prioridades da auditoria, apontando pontos de controle de risco associados. Gente, é porque é assim. E deixa eu só responder a quarta questão logo, que é uma coisa ligada à outra, né? O que é e para que serve a análise SWOT? Isso a gente já teve só uma aula de análise SWOT, né? A análise SWOT é uma ferramenta para identificação dos fatores internos, que representam pontos fortes e pontos fracos da gestão, e fatores externos, que podem representar oportunidades e ameaças para o desenvolvimento também institucional da gestão. Vou responder as duas questões agora, explicar para você as duas questões agora. Essa análise SWOT que a gente tanto fala aqui da quarta questão, que inclusive a gente teve aula, né? Essa análise SWOT ela é identificada por quatro fatores, né? Pontos fracos e pontos fortes. Esses fatores, né, que são identificados em âmbito interno da gestão da empresa, e esses fatores, por ser identificados em âmbito interno da gestão da empresa, eles são fatores controláveis, né? Que o gestor, que o administrador, que o gerente daquela empresa, ele consegue controlar esses pontos fracos, esses pontos fortes da gestão. Como é que ele consegue controlar? Porque são fatores que estão dentro da entidade, está dentro da empresa. Por exemplo, um funcionário que não está rendendo é um ponto fraco. E aí, como é que ele pode controlar? Sei lá, demitindo, treinando. É um tipo de controle desse funcionário. E os fatores externos, que representam na análise SWOT as oportunidades e as ameaças, que está aqui, as oportunidades e as ameaças, são fatores em desenvolvimento, são variáveis externas. E quando se fala de variáveis externas, são variáveis que a empresa não consegue controlar. Por exemplo, o clima é uma variável externa, a concorrência é uma variável externa, e são caracterizados como pode ser uma oportunidade, pode ser uma ameaça, que a empresa não consegue controlar. E quando não consegue controlar, o que é que a gente faz? A gente aumenta os pontos fortes e fracos, né? Geralmente os pontos fortes diminui os fracos, e melhora as oportunidades e diminui as ameaças. Essa é basicamente a entrelinha da análise SWOT. Os pontos internos que a empresa consegue controlar são os pontos fortes e pontos fracos, e os pontos externos que a empresa não consegue controlar são as oportunidades e ameaças. E aí, a gente faz um diagrama de verificação de risco, que é a terceira questão. E aí, quando eu entender quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos, onde eu preciso melhorar e onde eu preciso eliminar, eu vou fazer um DVR, uma verificação de risco, um diagrama de verificação de risco. E aí, quando eu faço isso, né? E aí, quando eu faço esse DVR, uma verificação de risco, eu vou entender aonde possivelmente está tendo algum erro naquele processo daquela empresa e a auditoria vai conseguir solucionar esses erros. É uma entrelinha que é uma coisa ligando a outra, sabe? A gente precisa, vamos lá, vou fazer um processo de auditoria, um exemplo, falar para vocês aqui, fazer um processo de auditoria no setor financeiro da empresa. E aí, o que é que eu vou primeiro fazer? Eu vou fazer um brainstorm. O que é que é brainstorm? Eu vou pegar todas as ideias, né, dos colaboradores, sei lá, as angústias, as prospecção de futuro, o que eles estão pensando, todas as ideias dos colaboradores. Quem são os stakeholders? São os colaboradores.
Já estou falando dos stakeholders. Quando eu falo de colaboradores, são os stakeholders. Para fazer uma análise SWOT, né, para a gente fazer uma análise SWOT, para dessa análise SWOT a gente identificar a verificação de risco. Então, dentro desse processo, eu consigo entender onde é o erro e como eu vou fazer para solucionar esse erro. E aí, muitas vezes, gente, a própria solução está dentro da empresa e aí o gestor, o colaborador, o gerente, o supervisor não entende que ele está com a resposta daquele processo de auditoria na mão, mas não sabe as técnicas exatas para chegar realmente na solução do problema. Tá certo? Por isso eu gosto da auditoria, é muito massa. A solução está assim, na cara da gente e a gente, às vezes, não enxerga. Tá certo? Na última questão de plano de negócio, já passando agora para o plano de negócio, quando eu terminar, a gente para um pouquinho e eu tirar as dúvidas caso tenha. Né? Na última questão de plano de no último assunto de plano de negócio, a gente estava falando sobre análise de viabilidade. Né? O que é análise de viabilidade? Né? Para saber se a empresa, a gente faz um plano de negócio para saber se a empresa tem viabilidade de abertura. Toda aquela história que dessas aulas, todo de plano de negócio que a gente teve no decorrer do semestre, é para saber o resultado desse plano de negócio. E o resultado é uma análise de viabilidade, para saber se a empresa realmente tem, tem abertura, tem saúde, tem base para abrir aquele CNPJ, abrir as suas atividades. E aí eu perguntei na primeira questão qual a importância do plano de negócio para o empreendedor. Gente, o empreendedor que é empreendedor, ele só consegue abrir uma empresa através de um plano de negócio. Eu não vou nem ler porque é justamente o que eu vou dizer. Né? Por quê? Porque o empreendedor ele tem uma característica que são pessoas que assumem riscos. Mas por ser empreendedor, todos os riscos que essa pessoa assume, ele tem que ser calculado. Quando eu falo de calculado, estou falando de gestão financeira, não. Estou falando que ele tem que entender que o projeto da empresa dele pode dar certo, como também pode não dar certo. E ele só vai encontrar esse projeto, se dá certo ou não, quando ele fizer todo o plano de negócio. E aí ler, interpretar, entender. Aí sim, não, a empresa agora está filé e eu consigo abrir sem nenhum risco de falência. Então, o plano de negócio para o empreendedor, ele é importante porque ele dá base, né, para eliminar ou diminuir, eliminar acho que é muito extremista, mas para diminuir o risco de abertura de um negócio. Ele dá base para isso, saber se é viável, se não é viável, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, a projeção de fluxo de caixa, a projeção de venda, a projeção de saída, quantos funcionários eu vou precisar ter, até o layout, né, a organização da abertura do espaço físico da loja, o plano de negócio tem, que a gente viu, né, o plano operacional. Sei lá, quantos computadores eu vou precisar, que luz eu vou usar, que iluminação eu vou ter, que sofá eu vou comprar. Então, assim, tudo isso é feito dentro de um plano de negócio. Por isso que quando se faz um plano de negócio, o empreendedor, ele é quase que, não vou dizer que elimina, porque eu estou sendo muito extremista, mas quase que elimina o risco de falência daquela empresa, na abertura daquela empresa. Tá certo? E aí, na segunda questão, eu perguntei para vocês o que você entendeu sobre análise financeira. Né? E aí é aberto, né? Quando eu falo o que você entendeu sobre análise financeira, fica aberto. Né? Análise financeira, conhecida também como análise econômica, é um estudo de capacidade de geração de lucro da empresa. Ponto. A análise financeira é entender se a empresa vai dar lucro ou não. Né? Isso é análise financeira. Eu coloquei aqui 4 dicas para avaliar a situação econômica da empresa. Analisar o balanço patrimonial, fazer uma DRE, uma análise conjunta da DRE, saiba quais são os principais indicadores econômicos e financeiros e conte com profissionais de qualificação e expertise no que fazem, na gestão financeira. Gente, entender finanças é um requisito básico para o empresário. Então, não se concebe uma empresa, porque, assim, na verdade, quando você cria uma empresa, né, quando você pensa em criar um negócio, você está pensando em que esse negócio lhe dê lucro, na verdade. Então, para que você consiga entender, para que você consiga fazer esse negócio lhe dar lucro, você precisa entender de gestão financeira. Né? Quais são os indicadores importantes, quais são a análise financeira que eu vou precisar entender aqui. Balanço patrimonial.
DRE e os indicadores que são esses da terceira questão é basicamente o que qualquer gestor ou qualquer empreendedor tem que saber basicamente para fazer a gestão financeira da sua entidade, da sua empresa. Tá certo? E aí, na quarta questão, na terceira questão, eu já perguntei quais são os indicadores usados na análise financeira para um plano de negócio. São esses. O indicador de lucratividade, que é o lucro líquido dividido pela receita de venda. O ganho de capital, qual ganho em porcentagem sobre as vendas, que é a rentabilidade, que é o lucro líquido dividido pelo investimento. O que é o lucro líquido dividido pelo investimento? É o valor que eu vou investir e o lucro que eu vou ter. Então, eu vou ter a rentabilidade do meu negócio. Quanto ao ganho em porcentagem sobre o investimento capital aplicado, que é esse, né? E quanto ao prazo de retorno, em quanto tempo recupera esse investimento, que é conhecido como prazo de retorno, que é o investimento dividido pelo lucro líquido. E o payback, né? Que o payback nada mais é do que o período de retorno sobre o investimento. Então, esses são os principais fatores de análise financeira de um plano de negócio. O de lucratividade, que vai ser o meu lucro líquido dividido pela receita líquida, receita de venda. O de rentabilidade, que é o meu lucro líquido dividido pelo reinvestimento. E o prazo de retorno, conhecido como payback. Vou colocar aqui vermelhinho. Vou colocar verdinho. E o prazo de retorno, conhecido como payback. Tá certo? Que é o investimento dividido pelo meu lucro líquido. Então, esses são os principais indicadores ou índices, né, de gestão financeira que o empreendedor ou o profissional da gestão financeira, que o empreendedor contratar para fazer o plano de negócio dele, tem que entender, tem que saber fazer. Se o cara da gestão financeira não sabe o que é, não sabe o que é esses indicadores, pelo menos esse, o de lucratividade, o de rentabilidade e o de prazo de retorno, não consegue se fazer uma gestão financeira. Porque, na verdade, a gente já sabe desde o início do curso que a gestão financeira é algo exato. Tem que bater, tem que dar exato, tem que dar correto. E se não der correto, não tem como fazer essa gestão financeira eficiente. Tá certo? Eu vou parar aqui de apresentar e a gente tira a ajuda.